Prezadíssimos, Pai seja convosco. Nesta sequência de estudos bíblicos na Escola Bíblica Dominical, onde temos estudado sobre o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da Igreja no mundo, chegamos à lição número 8 neste final de semana. Estudaremos no dia 25 de fevereiro de 2024, em aulas presenciais, a respeito da disciplina na Igreja, que é o tema desta lição. Durante os demais estudos, nós já falamos sobre a Igreja, sua origem, as imagens ou símbolos da Igreja apresentados no Novo Testamento. Falamos sobre a natureza da Igreja, ainda sobre a Igreja, a relação entre a Igreja e o reino de Deus, a missão da Igreja de Cristo na Terra, a Igreja como organismo e organização, o ministério na Igreja, na lição passada, e hoje, então, falaremos da disciplina na Igreja. Evidente que esta divisão entre Igreja como organismo e organização é muitíssimo importante mantê-la bem patente, bem ciente em nossa mente e em nosso coração, aqueles que estudam naturalmente a doutrina da Igreja, chamada de eclesiologia, na teologia clássica, teologia sistemática. Muito bem. Por quê? Porque disciplina, por exemplo, que é o tema desta lição 8, se aplica naturalmente na Igreja enquanto organização. Porque parte-se do princípio de que a Igreja, enquanto corpo de Cristo, crentes espiritualmente formando o corpo de Cristo, espiritualmente estão totalmente dominados, guiados, orientados e disciplinados pelo Espírito Santo. Mas a Igreja, enquanto organização, precisa, como já dissemos na aula passada, de uma organização, de uma ordem, e, consequentemente, a disciplina se faz necessária. O texto áureo que nos serve de norte, de rumo, ou condensa o assunto desta lição, está em Hebreus capítulo 12 e o versículo 5, que lemos o seguinte: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e nem desmaies quando por ele fores repreendido. Muito bem, este texto naturalmente está em um contexto maior, que começa já no versículo 4, onde o autor diz: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E aí vem o 5, e estáis esquecidos da exortação. E aí ele vai citar o Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12, 11 e 12 realmente, que fala sobre a disciplina que não deve ser desprezada. Certo, meus queridos? A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária em todos os tempos, pois permite o crente refletir o caráter de Cristo para o mundo naturalmente. É através da disciplina que nós realmente formatamos a nossa vida cristã de uma forma definida, conforme os padrões e parâmetros fornecidos pela Palavra de Deus, cujo modelo é Cristo Jesus. Isto pode ser visto também em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, que já foi tema de nossa lição passada, meus amados irmãos. Agora, neste mundo que vivemos, ou sempre, sempre foi assim, aliás, falar de disciplina não é realmente um assunto muito suave, muito aceitável. Ele causa rejeições, interpretações equivocadas e assim por diante, especialmente no tempo que hoje, agora, nesses últimos tempos, finais dos tempos, tempos de relativismo, ou nesse pós-modernismo, onde, meus amados, os absolutos já foram esquecidos, porque tudo está relativizado, e todo mundo tem razão, todos têm voz, todos podem falar, todos podem, e aparentemente todos estão corretos, de acordo com os padrões deste mundo, da sociedade. Então, uma das palavras que mais sobressai hoje em dia é a questão da tolerância. Então, falar de disciplina ou de disciplinar, no sentido em que a lição vai abordar, realmente não é muito popular e nem muito aceitável, palatável, porque isto vai nos indispor em muitos aspectos, em muitos sentidos e em muitos ambientes também.
Mas a igreja precisa dessa disciplina, como diz a nossa verdade prática da lição. Disciplina cristã é uma doutrina essencialmente ou necessariamente bíblica e não pode ser esquecida. Ela deverá ser praticada enquanto ensinamento da palavra de Deus. O nosso texto bíblico que serve-nos de base para o comentário desta lição está em Hebreus 12, 5 a 13. Nós poderíamos, como eu disse, começar no versículo 4, na verdade, que diz: ora, na luta que vocês, crentes, estão empreendendo contra o pecado, há uma luta constante contra o pecado, diz o autor, ainda não resististes até o sangue. Já esqueceram da exortação que como filhos discorre convosco, dizendo: filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele fores reprovado, ou então repreendido. Novamente, a gente tem que pensar que ninguém gosta de ser repreendido e, de novo, amados, especialmente neste tempo, onde tudo é contestável, tudo é motivo de reclamações, de demandas e assim por diante, na igreja e fora dela, e muito mais ainda fora da igreja, que respinga naturalmente também nos arraiais dos santos. Mas a Bíblia é a Bíblia, a palavra de Deus, é nosso norte, é nosso rumo, é nosso guia, e então nós precisamos sim praticar a disciplina, não só contra os outros, mas contra nós mesmos também. Precisamos ser autodisciplinados. Versículo 6 de Hebreus 12 diz: porque o Senhor corrige o que ama. O Senhor corrige aquele a quem ama. E açoita, corrige e açoita, exatamente isso, o termo duro, né? Açoita qualquer que recebe por filho. E falar de açoitar hoje em dia também é uma afronta grandiosa, né? Para a sensibilidade humanista deste mundo que vivemos, deste pós-modernismo que se apresenta no sentido do estudo sobre a humanidade, direitos humanos e uma série de coisas que as pessoas inventaram para se proteger e muitas vezes para abrigar e se acomodar a uma vida de pecados e de desvios de conduta. Vivemos realmente um tempo confuso em que, quando se pratica a verdadeira disciplina, a gente poderá ser censurado, criticado e assim por diante, né? Parecido com aquele tempo lá dos juízes, em que cada um fazia o que achava melhor e cada um, portanto, era lei para si mesmo. Fazia criava os seus códigos, suas normas de conduta e se estava tudo bem. O livro de Juízes, pelo menos 2 vezes, categoricamente diz que naquele tempo não havia rei em Israel, ou seja, não havia uma norma específica, não havia uma lei que governasse a nação. Então cada um fazia o que realmente desejava ou entendia que seria o melhor. E daí, de novo, o desafio da igreja do hoje em praticar a disciplina, especialmente no sentido em que vai ser lido aqui em Hebreus 12, que é a disciplina no sentido da correção. Porque você vai encontrar a disciplina, por definição, aliás, como disciplina instrutiva, construtiva, aquela formadora do caráter, que são, né, os ensinos dos mestres a respeito da formatação do caráter, da moralidade, dos valores, que se aprende primeiro em casa, depois na sociedade, na escola, nas leis constituídas dos países e assim por diante. Na Bíblia também nós temos orientações de como proceder e como orientar e formar a nossa vida. Tanto é que os pais são orientados a educar os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor, criá-los dessa forma e também ensinar a criança no caminho que deve andar, porque até enquanto envelhecer, diz Salomão no Provérbios 22:6, ele não se desviará dele. Então a formação do caráter realmente depende de uma boa disciplina, primeiro aplicada pelos pais e também pelos pastores, pela igreja de forma geral. Agora, a disciplina, conforme estudada nesta lição, é muito mais no sentido de correção e até mesmo de castigo. Castigo no sentido bíblico, não de vingança, né? Mas de
punição mesmo, por erros cometidos. Aí versículo 7, se suportais a correção, se você suporta a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Este é um argumento do autor, lembrando que só são corrigidos aqueles que são nossos filhos, na verdade. Nenhum pai deverá corrigir o filho dos outros, evidentemente. Então, se nós somos corrigidos por Deus, é um sinal, é uma evidência de que somos filhos dele. É o argumento aqui do autor desta carta. Então, é para a disciplina que perseverais, diz ele lá na outra versão para este versículo. Deus vos trata como filhos, ou seja, Deus corrige. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Aí o versículo 8, mas se estais sem disciplina, ou os indisciplinados, aqueles que aborrecem a disciplina, que não querem a disciplina, que não querem ser corrigidos, diz ele, do qual todos foram ou são feitos participantes, ou seja, por natureza, o ser humano nasce indisciplinado. É só olhar para a formação da criança, por exemplo, onde há o egoísmo logo de pequenininho, e se não houver a vara da disciplina, como diz o livro de Provérbios, para controlar, instruir e formar os valores, essa criança ficará entregue a si mesma e envergonhará o pai e a mãe no futuro, ou até mesmo lá no presente da sua infância. Quantos pais não passam vergonha, literalmente, com os filhos pequeninos por aí, nos ambientes públicos? Porque, às vezes, e muitas vezes, aliás, falta a disciplina verdadeira no sentido da correção. Então, versículo 8 de novo, mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, todos os seres humanos nascem assim, sois então bastardos e não filhos. Bastardos, ou seja, filhos ilegítimos, certo? Mas se estáis sem correção, de que todos são tornados participantes, logo sois bastardos e não filhos. Versículo 9, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais, esse é outro argumento dele, ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, se os pais humanos nos corrigem em relação à vida presente, à vida social, à vida material, que quanto mais o Pai Celestial, visando a espiritualidade e a eternidade, nos corrigirá para que tenhamos então uma vida sólida, equilibrada e que honre o seu nome como Pai, aleluia, do qual somos todos filhos. Versículo 10, porque aqueles, na verdade, os pais humanos, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, ou de acordo com os códigos, com as normas que os pais entendiam lá naquela época, no passado ou no presente. Pais sempre terão alguns códigos, algumas normas de conduta, um padrão de disciplina que ele irá imprimir para os seus filhos, coisa que ele já aprendeu com seus pais também, das gerações passadas e assim por diante. Diz ele então, aqueles nos corrigiam por um certo tempo, como bem lhes parecia, mas ou seja, Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Aqui está um dos segredos, porque, e aliás uma razão também da disciplina, para sermos participantes da sua natureza de santidade. Claro que divino nós nunca seremos, tá? Entender-se bem a expressão participante da natureza divina, quando Pedro utiliza esse termo, é apenas no sentido de sermos parecidos com Cristo, que é o que a Bíblia realmente propõe. E aqui, participantes da sua santidade. E santidade é o quê? Viver uma vida diferente, separada dos padrões mundanos. Então, quem é um crente disciplinado, ele vive realmente uma vida diferente daquela desregrada vida sem disciplina alguma que vivem os mundanos, aqueles que não levam a sério a palavra de Deus, o céu e a eternidade. Glória a Deus. Mas o crente em Jesus, ele é bem disciplinado pelo Pai Celestial, porque Deus quer que a gente participe da sua santidade. Versículo 11. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo ou de alegria. Ninguém, na verdade, ao ser corrigido, vai sentir isto prazeroso, né?
mas, diz ele, sinal de tristeza, né? Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, abençoados ou felizes ou bem-aventurados são aqueles que foram ou são disciplinados pelo Senhor, para não sermos, como diz lá aos Coríntios capítulo 11, o Paulo instruindo sobre a ceia, ele diz que o Senhor nos disciplina para que não sejamos um dia condenados com o mundo. Então aqui está a razão também pela qual Deus nos disciplina, certo, amados? Portanto, versículo 12 agora, né? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Uma linguagem, figuras de linguagem que ele utiliza nesses dois versículos, falando de joelhos, também de mãos cansadas, que deverão ser levantadas, aleluia, e joelhos desconjuntados que deverão ser sarados. Tudo isto quando? Acontece quando nós somos bem disciplinados, orientados pelo Senhor, exercitados pela disciplina, pelas disciplinas espirituais, todas elas. E aqui na carta aos Hebreus é muito mais uma questão de correção mesmo. Como já dissemos, meus amados, a disciplina pode ser instrutiva, mas também pode ser corretiva. E a lição vai muito mais nesse aspecto da correção. E é este item, este viés da disciplina que, como eu disse, anda realmente esquecido em muitos lugares, desprezado, ignorado, odiado até por muitas pessoas. Ninguém ou a maioria pelo menos, não tem muita paciência para ouvir sermões, como dizem, né? Ou ser disciplinado muito menos, porque entende que disciplina é alguém querer controlar a vida deles, e hoje ninguém mais se sujeita a isso quase, a não ser o crente verdadeiramente salvo em Jesus, que aprendeu de Deus, está pautando sua vida pela palavra de Deus, teme ao Senhor e continua sendo-lhe obediente. Aleluia! Então nesta lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja, não é na sociedade. Não temos nada, enquanto igreja, né, nada a ver com a sociedade nesse aspecto. Somos testemunhas para a sociedade. Se a sociedade do mundo quiser ver e compreender nosso estilo de vida, sejam bem-vindos. Nosso testemunho vai brilhar perante eles a forma como nós vivemos. Mas a igreja tem o compromisso de viver essa vida disciplinada. Embora seja muito necessária a disciplina como prática na igreja cristã, vem sendo esquecida realmente em muitos ambientes, em muitos lugares. A prejuízo próprio, não tem havido algumas correções necessárias e, consequentemente, tanto a liderança quanto os liderados acabam exagerando, indo para extremos perigosos, ou mesmo aderindo a estilos de vida mundanos que não glorificam a Deus e nem trazem benefício para a alma humana, certo, amados? Por conta de a falta do conhecimento e da prática da disciplina, porque às vezes até temos o conhecimento, mas não praticamos esta orientação bíblica. O resultado disso, igrejas fracas, anêmicas, sem um testemunho cristão definido. Por falta dessa disciplina, o nome de Deus está sendo blasfemado, diz a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Porque crentes, filhos de Deus, que estão hoje vivendo uma vida largada, sem disciplina, não testemunham corretamente das coisas de Deus. Tá? Então, para corrigir tudo isso, é preciso voltar às questões do ensino bíblico equilibrado, sadio, para formar o nosso caráter cristão. Aleluia. O nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter, e nas modalidades, né, tanto corretiva quanto formativa. Deve ser enfatizado primeiramente a questão formativa. Então a disciplina serve-nos para formar o caráter e não apenas, meus amados, para punir. Se necessário for, evidentemente que também vamos usar a correção. Existe a disciplina instrutiva, corretiva, e aquela formadora, né, de caráter.
A primeira, ou seja, a instrutiva, ela ajuda-nos, é benéfica para a construção, repito, do caráter, como lemos aqui na nossa própria lição, no comentador pastor José Gonçalves, tá? A formação do ser humano em sentido geral, de acordo com a vontade de Deus, porque é isso, a disciplina nos molda segundo a vontade de Deus, que está expressa na sua bendita palavra. Disciplina instrutiva fortalece a convicção daqueles que se submetem à ação dela, a ação da disciplina, que é bem-fazeja, que é bem-vinda, que é bendita, que é abençoada e que traz sempre só benefícios. Esta prática também nos torna mais felizes na medida que nos tornamos conscientes, evidentemente, da sua necessidade e do prazer que é obedecer de coração e não apenas também por medo, né? A disciplina corretiva, porém, ela é necessária quando se constata algum desvio de rota em relação à primeira disciplina, ou seja, aquela que foi instruída. Em outras palavras, o pai, o professor, o líder da igreja instrui o seu povo, instrui o seu filho, no caso do pai, o professor instrui o aluno. E depois, caso ele não ande de acordo com, ele deverá corrigir, aplicar a disciplina corretiva. E essa corretiva, naturalmente, não é no sentido de punir, ou de vingança, mas de correção, realmente, correção de rota. Está andando fora do caminho, desviou-se da rota, então é preciso a punição. Os pastores, por exemplo, faziam isso em relação às ovelhas, aliás, faziam, não, fazem até hoje, literalmente com seu gado, com seu rebanho, literal. Corrige o animal faltoso, aquele que não se porta de acordo e que não permanece no caminho ou no aprisco. Os pastores espiritualmente cuidando do rebanho do Senhor também deverão aplicar, vez ou outra, a disciplina corretiva. Isso é bíblico, está efetivamente na palavra de Deus. Portanto, amados, a nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro é exatamente a necessidade da disciplina bíblica. Não é a disciplina também humana pura e simplesmente. Porque também tem isso, tem pessoas que se autodenominam ou agem como déspotas, como arrogantes, e como padrão para os demais e impõem o seu estilo, o seu jeito, sua maneira. Não, aqui a gente fala na lição de a disciplina bíblica. Há uma necessidade de se aplicar a disciplina bíblica. E uma dessas necessidades é exatamente porque Deus é santo. E sendo Deus o ser santo, ele está separado de tudo que é pecaminoso, imoral, indigno, feio e assim por diante. Tá? Então nós precisamos corrigir as nossas vidas e corrigir aqueles que estão sob nossa liderança também, para que igualmente pautem caminhos que honrem ao Senhor e que sejam o mais próximo possível do modelo que nos é dado no Novo Testamento, no caso nosso da igreja. Santidade é um dos atributos de Deus, é um daqueles atributos que os teólogos chamam de comunicáveis, ou seja, Deus quer compartilhar conosco esse atributo chamado de santidade, a vida isenta de imoralidade, de pecados e vivendo uma vida realmente santa. Isto aparece em Levíticos pelo menos muitas vezes, né? Umas 4 ou 5 vezes que eu me lembro. Por exemplo, 19:2, 11:45, também 20 e versículo 7, onde a Bíblia diz, eu sou santo, e outros livros da Bíblia também. Sede santos porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Dessa forma, santo, amado, Deus é santo e como tal deve ser reconhecido. Repetindo, esse é um atributo. O que é um atributo? Uma qualidade inerente ao ser. E um desses atributos é exatamente a santidade em Deus. Em Deus ela é perfeita, em nós ela é relativa, mas nós precisamos nos esforçar para vivê-la. E a disciplina do Senhor se faz necessária. Disciplina bíblica, a demonstração do Senhor, todas as
as ferramentas que Deus nos deu para que possamos aplicá-la no dia a dia da nossa vida e na vida daqueles que nós ajudamos a conduzir, para que eles sejam santos. E o nome do Senhor precisa ser reconhecido como santidade. Quando vivemos, aliás, uma vida disciplinada, estamos honrando ao Senhor, estamos santificando o nome do Senhor, conforme na introdução, ou lá na oração do Pai Nosso, chamado Pai Nosso, oração do Senhor, é dito, né? Santificado seja o teu nome, ou seja, que o teu nome permaneça santo. Então, nosso viver diário vai testemunhar de que temos comunhão, que vivemos realmente em contato com este Deus que é santo e que a sua santidade, que é um atributo pessoal de Deus, mas comunicável, ele partilha conosco também. Aleluia. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. Isso é uma passagem interessantíssima em Lucas, no capítulo 5, onde você tem, a partir do versículo inicial, a pesca maravilhosa. Depois que aconteceu o milagre da pesca maravilhosa, o Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus no barco e disse: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Barco não, lá na praia mesmo, né? Eu sou um homem pecador. Mas ele não tinha reconhecido isso antes, possivelmente em alguns lampejos sim, né? Porque o Espírito poderia estar trabalhando. Mas aqui ele está diante de Jesus santo, de Deus, em sua santidade plena. E então se evidencia a sua pecaminosidade. É como uma luz mais forte que começa a brilhar no coração do homem pecador. E ele consegue enxergar coisas que mediante a iluminação ambiente normal, ele não enxergaria. Mas com a luz maior, mais forte, ele conseguirá entender. Aleluia. Isso fica patente da ilustração quando, por exemplo, você está no seu quarto pela manhã, ainda deitado, percebe que o dia já clareou, está tudo bem, mas quando um raio de luz do sol bate e penetra dentro do seu quarto, você consegue enxergar partículas de poeira, por exemplo, suspensa no ar naquela faixa onde o raio de sol está brilhando. Por que eu consigo enxergar somente naquela faixa? É porque ali tem uma luz mais forte, uma luz maior, que está revelando o que existe. Em todo o ambiente do quarto há aquela poeira suspensa no ar, mas eu só consigo enxergá-lo onde a luz maior está vendo. Então Pedro disse: afasta de mim, sou um homem pecador. Como ele descobriu isso? Contrastando a sua vida, comparando, né? Sendo impactado pela vida santa do Senhor, que acaba de operar o milagre. Então aqui está, Lucas 5:8, deixa isso muito claro, aliás, amados, essa realidade. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida, deixa de ser honrada, deixa de ser evidenciada, ou o nome do Senhor não será glorificado. Quando, porém, vivemos uma vida de santidade, nós estamos glorificando a Deus, honrando a Ele, reconhecendo a sua santidade e sabendo que realmente, amados, nós somos falhos, mas Ele é Deus, é o Todo-Poderoso e Ele é santo e quer que a gente seja santo. Essa é uma das necessidades estudadas nessa lição para a aplicação da disciplina. Não é também só o conhecimento intelectual das virtudes da disciplina, ou dos mecanismos disciplinares, ou o quê, né? Ou dos princípios da disciplina, mas a aplicação pessoal na minha vida e também na vida daqueles com os quais eu tenho relação. Uma segunda necessidade, razão da disciplina bíblica, é porque a igreja deve ser, repito, santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. Se eu quero viver uma vida santa, como já dissemos, eu preciso aplicar esta disciplina do Senhor à minha própria vida. Glória a Deus. Ao formar o seu povo, tanto no Antigo quanto na Nova Aliança, o Senhor nos deu essa orientação firme, segura. E qual é essa orientação? Vivam separado do mundo. Na verdade, a palavra traduzida do grego para santidade, ela quer dizer santo e ainda possui o sentido também de separado. Separado ou consagrado. Separado para um propósito, certo? É o que significa consagrado ao Senhor. Aleluia. Então, assim como Deus é santo, a igreja também deve ser santa. Quando a disciplina
ou melhor, quando a igreja não pratica a disciplina. É um subponto que é estudado neste ponto principal da necessidade da disciplina. Se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, o crente também deve ser, e esses textos bíblicos nos ajudarão. 1 Coríntios 3,16 fala da igreja como corpo de Cristo, que é santo, comparada a santuário de Deus, ou templo santo, a morada do Espírito Santo, e ele, naturalmente, sendo santo, vai morar em um ambiente naturalmente santo também. Glória a Deus. A mesma carta, capítulo 6, 19, Paulo usa o mesmo termo, templo do Senhor, ou então santuário do Senhor, referindo-se ao corpo humano agora. Se no 3,16 fala do corpo de Cristo, a igreja, que deve ser santa corporativamente, em 6,19 ele fala da santidade pessoal. Então aqui está a necessidade da vida disciplinada. A vida disciplinada é sinônimo de vida santificada. A santidade faz parte da identidade de quem é crente. Aos santos, quando Paulo, por exemplo, escreve sua carta, aos Efésios, especialmente, capítulo 1, verso 1, ele dirige-se aos crentes chamando-os de santo. Aos santos que estão em Éfeso. Aleluia. Então, a santidade é a nossa identificação. O mundo deveria nos conhecer por conta de nossa santidade. Infelizmente, muitos estão sendo elogiados porque estão se misturando com as pessoas, baixaram um padrão de santidade, estão vivendo uma vida mundana, estão reconhecidos dessa forma, infelizmente. Mas, biblicamente, o ideal, aliás, é que nós sejamos reconhecidos por nossa santidade. Amém, meus amados? Que Deus, então, nos ajude, dê forças, ânimo, coragem, entusiasmo, também uma compreensão definida sobre essa questão da santidade, porque essa linha divisória entre o mundanismo e a santidade já anda meio desbotada, realmente. E muitos já não sabem mais o que é ser santo ou o que não é, o que é pecado ou o que não é, porque desconhece a Bíblia Sagrada e as disciplinas cristãs. Então é preciso correção, às vezes diretamente do Senhor, ou então por um obreiro, por um líder. Deus vai, com certeza, usar esses pastores, líderes, para levar a igreja cada vez mais a um caminho da santidade, porque a santidade é a identificação do crente. Aleluia. Logo, amados, a disciplina leva-nos a termos uma vida aguçada, afiada, afinada com o padrão de Deus, que é a santidade. Porém, quando falta disciplina, vivemos uma vida embotada, sem fio, sem alinhamento e sem identidade. Aí surge, então, a imagem do crente mundano ou carnal, como a gente costuma dizer. Alguém que não entrou ou não está tratando, que não entrou completamente nesse ambiente de santidade, não tratou devidamente o seu pecado, sua vida pecaminosa, não resolveu essa questão e não abandonou o pecado, ele ainda não está, evidentemente, amados, fazendo parte do corpo de Cristo, não está honrando a Deus e nem participando, naturalmente, da santidade do próprio Deus. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite sagrado do profano, né? Aquele limite que eu falei, né? A linha divisória entre o profano e o sagrado, o que é de Deus e o que é do mundo. A Bíblia Sagrada diz, não ameis as coisas que é do mundo, mas é preciso então identificar aquilo que realmente se classifica como coisas do mundo e coisas de Deus. E a Bíblia deixa claro isso em muitos textos. Um deles é 1 João 2, 14, 15, Tiago 4 e 4, que fala da amizade de Deus e amizade do mundo, e assim por diante. A Bíblia fala da amizade, portanto, com o mundo, né? Fala da conformação com o mundo que o crente precisa evitar, em Romanos capítulo 12, e do amor ao mundo em 1 João 2, 15 e 16. Certo, meus amados? Então, infelizmente, quando há falta de disciplina, a linha divisória fica, o limite, melhor dizendo, né, entre o sagrado e o profano fica deteriorado, apagado e ninguém sabe mais até onde se pode ir com segurança sem ferir a santidade de Deus. Que Deus nos ajude, tá? Há uma necessidade de vivermos uma vida santa. Esse é o tópico 1 da nossa lição para esta semana. Aleluia. Bom, no tópico 2 falaremos sobre o propósito da disciplina. Se há uma necessidade
há um propósito da disciplina. Primeiro de tudo, a disciplina tem o propósito de manter a honra a Cristo. Como já dissemos, quem tem uma vida disciplinada honra ao seu Senhor, vive de forma equilibrada, honrando a Deus, manifestando a sua graça, dando um bom testemunho quanto a isso. Quando o pecado não é tratado, não é cuidado, não é resolvido, Cristo é desonrado. A Bíblia diz lá em Isaías 52:5, reproduzido por Romanos 2:24, o seguinte: o nome de Deus é blasfemado entre os não crentes, né, os gentios, por causa de vocês. Literalmente assim. E Deus, como você sabe, não doura a pílula, ele fala diretamente: vocês são culpados porque o meu nome está sendo blasfemado no mundo. Vocês não estão vivendo uma vida digna, vida de disciplina, vida de santidade. Com isso estão denegrindo, diríamos, o nome de Deus. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete, portanto, o testemunho cristão. Mateus 5:16, a Bíblia diz: brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Glória a Deus por isso, não é, amados? Deus nos ajude. No caso, por exemplo, um caso citado lá em Corinto, na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 5, temos um caso muito típico, muito forte, em que Paulo aconselhou a igreja de Corinto a disciplinar duramente um membro que estava cometendo um pecado grosseiro. Por exemplo, um pecado sexual. Estava cometendo prática sexual com a sua madrasta, o que a Bíblia proíbe desde sempre, né? Desde os tempos do Antigo Testamento. E a igreja como um todo estava como que acomodando esta situação, colocando panos quentes sobre o pecado e não tratando. No caso então da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrante, visível, conhecido, escandaloso, toda a sociedade sabia disso, tá? E não toleraram isso, flagrante pecado, sem ter uma posição enérgica. Então, Paulo os condena energicamente também, está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 5:2. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que isso incorra em julgamento divino. Isso você pode ler no texto que normalmente fazemos a leitura no dia da ceia, 1 Coríntios 11:27-34. Antes de participar da ceia, o crente é orientado a fazer um exame próprio, julgar a si mesmo, julgar ele mesmo, olhar para dentro de si para ver se não tem cometido algumas falhas. E lá para a igreja de Pérgamo também é uma palavra dura nesse sentido de que estava abrigando pecados que precisavam ser primeiro reconhecidos, depois confessados e aí abandonados. É a dinâmica, né? Reconhece, confessa e deixa. E quem confessa e deixa, diz a Provérbios 28:13, alcança misericórdia. Glória a Deus. Bom, outro propósito da disciplina é frear o comportamento pecaminoso, pôr um freio, como um retentor para a invasão do pecado. Outro propósito da disciplina é exatamente isso, põe um freio nas inclinações pecaminosas. Lá em 1 Coríntios, não sabeis, disse Paulo, que um pouco de fermento leveda a massa toda? Em relação ao volume da massa que se vai fazer o pão, o fermento realmente é uma quantia ínfima, muito pequena, mas leveda a massa toda, enche literalmente a bacia, né? Pois é. Então Paulo usa essa metáfora para dizer que se houver fermento lá na massa, a massa toda vai crescer, ou seja, retire, no versículo seguinte ele diz isso inclusive, façam as suas festas espirituais sem o fermento da malícia e da maldade, expulse, literalmente, era para que excluísse inclusive aquele membro pecaminoso que poderia espalhar essa maleza, esse pecado, essa atitude pecaminosa, porque alguns achariam que não fazia nada, que não dava nada, porque o fulano fez e não deu nada com ele, ninguém disciplinou, ninguém falou, ninguém corrigiu, ele continua fazendo e ninguém diz nada. Então isso é como um fermento que vai se dissolvendo, ou melhor, vai estufando, enchendo a igreja,
certo? Há muitas igrejas por aí, você sabe, comunidades que estão inchando literalmente, não tem crescimento espiritual saudável, por conta de fermentos como esse daqui, que é a questão do pecaminosidade. Como resolver? Aplicar a disciplina do Senhor, a correção, tá bom? Ainda outro propósito apontado na lição, no subtópico 3 desse tópico, é não tolerar a prática do pecado. Voltando à questão de Corinto, o apóstolo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma para corrigir aquela pessoa faltosa, que era membro da igreja. A concupiscência disso, a concupiscência da carne, melhor dizendo, né? E a consequência desse pecado é que esse pecado acabaria por enfraquecer a igreja, o fermento de que foi falado anteriormente, pois uma igreja que não pratica a disciplina fatalmente está indo para o fracasso, vai fracassar. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado. Como eu disse no início, é um tempo de tanta tolerância, onde todo mundo está certo e ninguém está errado mais, né? Todo mundo tem a sua verdade particular. Então, corrigir alguém, disciplinar alguém no sentido corretivo da palavra, é realmente um absurdo para muita gente, e até gente da igreja. Mas a igreja precisa, e isso é bíblico, corrigir sim, porque o pecado faz exatamente isso aqui. Tá? Ele não pode tolerar o pecado, porque esse comportamento pecaminoso vai evidentemente se espalhar por toda a igreja e vai enfraquecer o testemunho da igreja. Lá em Apocalipse 2:20, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. Foi uma condenação dura, dirigida por Jesus, pessoalmente por Jesus, através de João, para a igreja de Tiatira, que estava tolerando uma falsa profetisa lá chamada Jezabel. Se era o nome dela não, ou apenas um símbolo para Jezabel do Antigo Testamento, a gente não sabe, mas o fato é que o pecado estava sendo condenado porque estava contaminando, enfraquecendo o testemunho dessa igreja. Então, amados, o propósito da disciplina na igreja, conforme estudada nesta lição, para um dos propósitos, manter a honra a Cristo. Segundo, frear o comportamento pecaminoso e não tolerar, aliás, né? Trazer a intolerância, a indignação da prática, contra a prática do pecado. Ok? E a lição termina no tópico 3 falando sobre as formas de disciplina. Como se pratica a disciplina? Primeiro, a disciplina como modo de correção. A Escritura mostra a necessidade de sermos corrigidos. Lá em Hebreus 12:7, que nós lemos, diz, porque que filho há a quem o pai não corrija? Realmente, não há filho a quem os pais não tenham que corrigir. E às vezes pais passam, repito, vergonha porque não corrigiram seus filhos. Está na Bíblia, inclusive. Tá? Todos os crentes, de alguma forma, tiveram necessidade de serem corrigidos. De algum momento, de alguma maneira na sua vida, corrigido, porque isso faz parte da vida cristã. Pedro, por exemplo, foi corrigido publicamente lá em Gálatas capítulo 2, por Pedro. Pedro foi corrigido por Paulo, né? Voltando tudo. Aleluia. Porque se tornou repreensível. Então, Paulo não perdeu tempo e o corrigiu e não foi lá separado no quartinho. Não, foi diante de todos. Leia o texto, Gálatas 2:11. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que ele acabe assimilando esse comportamento e repetindo e multiplicando esse comportamento errado. Então é preciso corrigir logo esse comportamento e devemos dar graças a Deus porque existe essa possibilidade da correção. No texto da ceia novamente, vamos lembrar que quando Deus nos disciplina é para não sermos condenados com o mundo, porque nosso destino não é a condenação, e sim a salvação plena, eterna, definitiva no céu. Certo, meus amados? Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. É um texto de Gálatas também, capítulo 6, que nos fala disso. Vós que sois espirituais, conduzam essa pessoa faltosa a um arrependimento, a um caminho da santidade e tal. Por quê? Porque a outra forma de disciplina é a restauração. Então, a própria correção aplicada, como disciplinarmente falando, ela serve para restaurar, é o objetivo dela, não é punir apenas, mas restaurar
restaurar o faltoso. É o que Gálatas 6:1 literalmente nos ensina, meus amados. Ali nós vamos ter um texto, uma orientação de Paulo falando sobre os crentes espirituais. Lá diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado, ou seja, não venhas a cair no mesmo pecado. Então você precisa estar fortemente o suficiente para orientar este faltoso da forma correta, equilibrada, sábia, inteligente, educada e vê-lo restaurado. Encaminhar o tal é o sentido de realmente restaurar, como diz esta outra versão. Essa palavra também é usada lá em Mateus 4:21 para se referir aos reparos ou remendos de uma rede, por exemplo. Então, reparar a vida de alguém é levá-lo ou trazê-lo de volta para caminho correto, para a comunhão de Cristo Jesus. Então, são as formas de disciplina. O sentido, portanto, amados, desse texto de Gálatas 6 e também Mateus 4:21 é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada e não expulsa e não excomungada de vez. Não, é restaurada. Ela vai receber ou ter que participar dessa correção, né, que é chamada de remédio amargo, para poder ser restaurada a sua saúde espiritual. Esse é o objetivo máximo da disciplina. Sei que nem todos entendem assim, mas é exatamente esse o propósito da disciplina. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução de Paulo em 2 Coríntios 5:2-5-8. Ele vai dizer depois: irmãos, recebo, já basta a tristeza que ele enfrentou, porque foi colocado fora da comunhão, deixado fora das reuniões, ele está se sentindo realmente humilhado, abatido, triste, então recebam ele agora. Agora é a hora, passou o tempo, já foi disciplinado, já pagou o que tinha de pagar, vamos colocar assim, humanamente falando, claro. Deus já o perdoou, naturalmente, e o seu pecado já foi apagado, então, pelo sangue de Cristo, pelo perdão, pelo reconhecimento, certamente, do faltoso, então recebam de volta. Esse é o caminho certo, né? A disciplina serve, então, para restaurar, não punir simplesmente, ok? A disciplina como modo de exclusão, porque às vezes não tem jeito mesmo. A palavra exclusão é muito forte, em nossa igreja até nem usamos mais, por conta de que aprendemos que exclusão é um termo militar, e significa que um militar, uma vez expulso, excluído, ele não pode voltar mais à corporação e assim vai, né? Então na igreja essa expressão é muito dura, nós dizemos desligado do rol de membros, tá? Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirurgia, que é a coisa mais dura realmente. Isto é, né, cortar um membro do corpo de Cristo temporariamente. O Paulo diz aqui, no 1 Coríntios 5:13, ele aconselha: tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Esse iníquo, o que é o iníquo? Praticante da iniquidade. O que é a iniquidade? Pecado consciente. Ele era crente, estava na comunhão, participando da ceia, sabia que não devia fazer o que estava fazendo e fazia teimosamente. Então Paulo diz: excluam, ou seja, tirem ele da comunhão, tá? Expulsem ele, né? É o chamado desligamento temporário, afastem ele da comunhão. Em verdade vos digo que, disse Jesus para a igreja, lá no momento que estava falando sobre a edificação da igreja, lembra de Mateus capítulo 16, onde ele diz: edificarei a minha igreja? Mais adiante no verso 18 ele diz: lhes dou a chave e tal do reino do céu. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Esta é a melhor tradução, tá? Não significa que, em verdade, também o 18:18 de Mateus, que diz: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido ligado no céu. Esse terá sido ligado, quer dizer, já foi, Deus já antecipadamente já desligou ele, já está fora da comunhão espiritual. Então o que a igreja faz é apenas homologar, reconhecer um desligamento que já aconteceu. É a melhor tradução para esse texto, na versão de Almeida, revista e atualizada. Na corrigida nós lemos literalmente lá: o que ligares na terra será ligado no céu, colocando no futuro do presente, e o que desligares na terra será desligado no céu.
Dá a impressão que o homem tem mais autoridade que Deus e o homem... Não, é o contrário. Terá sido ligado no céu ou terá sido desligado. O céu, naturalmente, já trabalhou antes disso, porque Deus é onisciente, não vai ser surpreendido por nada e nem ninguém. Tá bom? O que a igreja faz é reconhecer que aquele que está em pecado já perdeu a comunhão e já está desligado. Então apenas homologa esse desligamento. Bom, esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro da igreja, pelo menos temporariamente, como foi o caso de aos Coríntios, quando Paulo depois aconselha a recebê-lo, tá? De volta. Amados, que Deus então em Cristo nos abençoe, um assunto bem pesado, bem difícil, mas necessário. E nesta lição, então nós aprendemos um pouco mais sobre o valor da disciplina cristã no sentido corretivo mesmo, tá? Os seus aspectos, há vários aspectos, mas principalmente no aspecto corretivo. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo, exige santidade. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus para conduzir o cristão conforme o caráter de Cristo, para formar nossa vida de acordo com o padrão de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perde todo o seu chamado bom perfume, ou bom cheiro, ou aroma de Cristo. Deus nos ajude, que como igreja sejamos um povo disciplinado. Isto realmente é necessário. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus.